Sua nave está destruída, gelo por toda parte. 28 homens sem nenhuma maneira de voltar para casa, e então seu capitão, Ernest Shackleton, olha para sua tripulação. E ele diz: todos nós vamos voltar, cada um de nós. E de alguma forma, contra todas as probabilidades, ele consegue. 634 dias de inferno. Um barco de 22 pés atravessando a passagem de Drake, um dos corpos d'água mais traiçoeiros do mundo, e uma travessia de montanhas sem equipamento. Nenhum homem se perdeu. Esta é a maior história de liderança que você nunca foi obrigado a aprender na escola. E por quê? Esperança, rotina e talvez só um pouco de insanidade podem ajudar a superar as probabilidades e fazer o impossível. Esta é a história de Ernest Shackleton, um dos meus líderes favoritos de todos os tempos. Este episódio é um dos meus temas favoritos. Então, sem mais delongas, sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao acampamento. Sou o Camp Gagnon. Obrigado por virem à minha barraca. Toda semana exploramos histórias interessantes, fascinantes e polêmicas do mundo e de todas as épocas. Isso é basicamente a minha obsessão de infância com replays, acredite se quiser, transformada em um dos meus podcasts favoritos de todos os tempos. Esse aqui que estamos agora, seja bem-vindo. Estou como sempre com meu amigo Christos Takabakadok. E aí, tudo certo? Então, pessoal, isso é importante. Ok, porque são duas coisas. Uma, o comentário mais curtido neste vídeo e em todos os vídeos. Daqui pra frente, acho que precisamos colocar um limite de tempo, tipo depois de uma semana ou algo assim, talvez 5 dias. Além disso... Não podemos garantir o seu tamanho exato de verdade. Além disso, tudo bem, o comentário mais curtido em um vídeo, depois de alguns dias, vai ganhar um brinde. Isso mesmo, brinde grátis, seja qual for o comentário mais curtido. Vamos ajudar, beleza? Mandem votos positivos. Vamos te enviar um e-mail ou algo assim, não se preocupe. E em segundo lugar, provavelmente neste momento, o mundo está em um lugar estranho. Tem todo tipo de coisa acontecendo nas notícias e na mídia, e as pessoas estão se atacando com toda essa divisão política. Sei que muitos perguntam, quando vamos falar disso no camp? Gagnon? Eu não deveria dizer nunca, mas pelo menos não agora. Ok, porque nesta tenda para onde escapei. Este é meu oásis aconchegante, onde bloqueio o mundo e mergulho nas histórias e assuntos que mais me empolgam. Espero que queiram embarcar nessa jornada comigo. Sabe, há todo tipo de pessoa com quem você pode conversar. Se quiser opiniões polêmicas sobre política ou qualquer outra coisa, você pode encontrar isso por aí. Mas este lugar é apenas um pequeno santuário para a gente escapar do caos do mundo. Para sair desse ciclo de notícias e simplesmente mergulhar em um pequeno buraco de minhoca, talvez aprender sobre um dos homens mais corajosos de todos os tempos, Ernesto Shackleton, um cara que eu admiro muito. Há um livro sobre ele chamado Resistência, que li há alguns anos. Desde então, fiquei fascinado por ele e sua história. Se você não conhece, está no lugar certo, porque hoje é sobre isso que vamos falar. Então imagine isso, certo? Se coloque no lugar deles. Ok, você está literalmente preso em um deserto congelado. Para onde quer que você olhe, é gelo. São apenas camadas de gelo. As temperaturas basicamente nunca ficam acima de 0. E o seu navio, a única coisa que te trouxe até aqui e a única maneira de sair, está sendo lentamente destruído por esses grandes blocos e camadas de gelo que apenas colidem com ele. E você tem 27 homens que dependem de você para mantê-los vivos. Ah, você está no fim do mundo sem chance de resgate no meio da Antártica. Isso não é um roteiro de filme. Aconteceu com Ernesto Shackleton em 1914. Contra todas as probabilidades, o que ele viveu é insano. Vou explicar os detalhes. Ele trouxe cada uma das pessoas de volta para casa com vida. Eu sei o que você pensa. Parece só uma aula de história sobre um explorador, né? Mas não, é insano. Quando eu terminar, você vai entender por que ainda falam desse cara. Mais de 100 anos depois, quis chamar meu filho de Ernesto, pois fiquei impressionado com ele. Ele é uma fera, assim como todos os homens dessa missão, verdadeiros heróis. Uma frase marcante que ouvi de um explorador que refez uma expedição de Ernesto Shackleton anos depois. Gravei um podcast sobre isso e deixarei o link abaixo. Ele disse que eram homens de ferro em barcos de madeira, o que é incrível. Veja, a maioria das pessoas acha que sabe como é a sobrevivência. Sabe, você já viu um programa em que o cara ficou comendo insetos por semanas e as pessoas ficam tipo, uau, como ele conseguiu fazer isso? Mas Shackleton não só manteve a si mesmo vivo, ele manteve 28 homens vivos e, acima de tudo, manteve a esperança deles viva por 634 dias. 630 mais de 2 anos, isso é mais de 2 anos, certo? 365.
É basicamente 2 anos em condições que matariam a maioria das pessoas em poucas horas. E isso também foi em 1914, certo? Usavam o equipamento mais moderno da época, mas ele tem mais de 100 anos. Em um lugar tão hostil que, tipo, se você cuspisse, sua saliva congelaria antes de tocar o chão. Era assim de congelante esse lugar. E tem uma coisa sobre Shackleton. O cara era obcecado por lugares que queriam matá-lo. Em 1914, ele já tinha ido para a Antártida 2 vezes. A primeira em 1901 quase morreu de escorbuto. E a segunda vez em 1909, ele chegou a 156 quilômetros do Polo Sul, mas precisou voltar porque sua equipe estava morrendo de fome. Pessoas normais teriam entendido a dica e pensado, ok, vamos deixar para lá. Mas não Shackleton. Enquanto outros queriam fincar bandeiras no Polo Sul, Shackleton teve uma ideia mais ousada. Ele queria atravessar todo o continente antártico a pé, 2.900 quilômetros do terreno mais brutal da Terra. Ninguém fez isso antes porque ninguém era louco o bastante para tentar. O que diferenciava Shackleton dos demais exploradores da época era isso. Ele não era só um rico buscando fama, mas realmente se importava com quem o seguia nessas armadilhas. Ele sabia que era corajoso, mas também reconhecia que cada homem com ele também era corajoso. E isso importa porque quando tudo deu errado e tudo realmente deu errado, foi isso que manteve todos vivos. O plano para o que ele chamou de Imperial, uma expedição transantártica, era na verdade bem inteligente. Pegar 2 navios, deixar equipes em lados opostos da Antártica e fazê-las se encontrar atravessando o continente, certo? Simples. O navio de Shackleton, Endurance, foi construído especialmente para o clima polar, com casco triplo reforçado com aço. Era para ser insubmergível no gelo, mas essas são as famosas últimas palavras de quem afirma isso. Em agosto de 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, Shackleton e 27 tripulantes partiram rumo à Antártica. Ele não escolheu aventureiros aleatórios, mas sim cientistas, fotógrafos, carpinteiros, um banjista, um meteorologista e até alguns fugitivos. Ele buscava pessoas capazes de lidar com isolamento, frio e a possibilidade real de talvez nunca voltarem para casa. A jornada começou normalmente. Eles pararam na América do Sul, pegaram suprimentos e, em dezembro, estavam perto da borda da Antártida. Gelo compacto, e é aqui que as coisas ficam interessantes. Não é o mesmo gelo do seu congelador. Está sempre se movendo, mudando e se formando. Como essas cristas de pressão e pedaços dele simplesmente se soltam, e essas cristas de pressão podem realmente chegar a uns 9 metros de altura, elas são basicamente como montanhas, e navios ficam presos nelas o tempo todo. E quando isso acontece, eles não ficam apenas presos, eles são literalmente esmagados. Tipo, só imagina como se 2 continentes flutuantes simplesmente colidissem um com o outro, e se o seu barco estiver no meio disso. Shackleton sabia disso, mas ele também sabia que se quisesse chegar ao seu ponto de desembarque, teria que seguir em frente. Então, em 18 de janeiro de 1915, o Endurance avança pelo Mar de Weddell, indo em direção à Baía Vassal, onde Shackleton planejava começar sua travessia pelo continente. Eles estavam a apenas 85 milhas de seu destino, quando o gelo se fechou ao redor deles. E, a princípio, ninguém realmente entrou em pânico, certo? Navios ficam presos no gelo o tempo todo, então eles só esperariam pela primavera, quando o gelo começaria a se quebrar. E aí, basicamente, eles simplesmente navegariam para fora dali. Exceto que o gelo da Antártica não segue as regras normais. Então, por 10 meses, eles assistiram o gelo lentamente esmagando o navio deles. Eles continuam dormindo no barco, enquanto o gelo só empurra o tempo todo. Tipo, imagina como um carro sendo esmagado por uma máquina compactadora gigante. Exceto que não tem pra onde ir, tipo, você pode sair e ficar em cima do gelo, mas agora você só está no gelo. Então a tripulação tentou de tudo. Eles tentaram quebrar o gelo com picaretas e usar o motor do navio para atravessar as barreiras. Até tentaram explodir explosivos em um momento, mas nada funcionou. Agora é o gelo que manda, né? É nesse momento que o estilo de liderança de Shackleton se destaca, enquanto o navio é destruído e comprimido. Ele ocupa todos, organiza as rotinas e atribui tarefas específicas. O principal é que ele nunca deixou ninguém entrar em pânico. Lembre-se, não havia muitas opções certas. Eles trouxeram essas pessoas para a expedição para tirar fotos, estudar as estrelas ou realizar outros trabalhos científicos. Eles ficam presos no mesmo lugar por 10 meses, então ele só mantém todos ocupados e diz: vamos acordar tal hora, fazer tal coisa nesse dia, mantendo a rotina. E então, em 27 de outubro de 1915, depois de ficarem presos por quase um ano, a pressão finalmente se torna demais. O casco do Endurance realmente racha, e ele acaba sendo destruído pelo gelo em que está preso.
e Shackleton deu a temida ordem de abandonar o navio. Mas o inesperado era que eles não podiam, pois não tinham para onde ir. Eles estão no meio do mar de Weddell, a centenas de milhas da terra mais próxima, parados nessas enormes placas de gelo que podem se partir a qualquer momento. Agora, novamente, para colocar isso em perspectiva, pode ser útil ver uma imagem de uma dessas placas de gelo. Você pode ver as fotografias que eles tiraram. É apenas uma enorme camada de gelo, é simplesmente uma plataforma flutuante de gelo, e eles estão apenas em cima dela nessas plataformas de gelo. Elas derivam, se movem e se quebram. E elas se dividiram ao meio, então eles fizeram a única coisa que podiam fazer. Eles montaram um acampamento no gelo e simplesmente assistiram lentamente seu navio, sua única maneira de voltar para casa, ser esmagado e afundar aos poucos. E eles viram o mastro afundar lentamente e desaparecer sob o oceano. E agora 28 homens estão presos em um bloco de gelo flutuante em um dos lugares mais perigosos da Terra. Sem rádio, sem como pedir ajuda, ninguém em casa sequer sabendo que eles estão em apuros, necessariamente. Aqui a maioria das histórias acaba, mas para Shackleton e sua tripulação é só o começo. Então temos esses 28 homens em pé sobre o gelo. O navio deles se foi, e o que acontece agora é que essa expedição está prestes a se tornar uma de sobrevivência. Então, para entender como eles acabaram nessa situação, você precisa realmente entender Ernest Shackleton. Esse cara era basicamente viciado na Antártida, e eu quero dizer viciado no sentido mais literal possível. Ele foi várias vezes. Era como a corrida espacial. Na época, pessoas de vários países tentavam explorar a Antártida para descobrir o que havia lá. Para a maioria, o risco de congelamento, os custos e as condições dificultavam tudo. Então, os países ofereciam dinheiro a qualquer um que fosse ousado para se aventurar até o fim do mundo. Chegar primeiro daria direito de se gabar no país e acesso a recursos e tudo mais que encontrassem. E em 1907, todo mundo estava obcecado em chegar ao Polo Sul. Roald Amundsen, da Noruega, Robert Falcon Scott, da Grã-Bretanha, e outros competiam para fincar suas bandeiras a 90 graus sul. Era como uma corrida espacial, certo? Mas em vez de naves espaciais, as pessoas estavam usando, esses barcos, trenós e cães, basicamente tentando chegar lá. E Shackleton, ele olhou para essa corrida e disse: "Sabe de uma coisa? Isso não é ambicioso o suficiente." Enquanto todo mundo estava focado em chegar a um ponto específico, Shackleton teve essa ideia maluca. Ele queria simplesmente atravessar a pé 2.900 quilômetros dessa terra congelada. Seria como ir de Nova York até Denver, só que tudo no meio do caminho é completamente desolado. Só gelo a perder de vista, e onde não há gelo, animais selvagens podem tentar te matar. É o ambiente mais hostil da Terra. Shackleton já havia ido à Antártica 2 vezes. Em 1901, juntou-se como oficial júnior à expedição Discovery de Scott, que foi um grande desastre. Eles não faziam ideia do que estavam fazendo. Trouxeram pôneis e cavalos em vez de cães. E Shackleton quase morreu de escorbuto. Como as gengivas dele sangravam, ele mal conseguia andar, e Scott precisou mandá-lo para casa mais cedo. E agora, a maioria das pessoas, como eu disse, basicamente diria: "Quer saber? Esquece isso." Em 1909, ele voltou com sua própria expedição, a Nimrod, como chefe, determinado a chegar ao Polo Sul antes de todos. Ele chegou a 97 milhas antes de tomar a decisão mais difícil da vida. A equipe está morrendo de fome, eles estão comendo meia ração, mal conseguem sobreviver. E ele poderia ter seguido em frente e talvez alcançado o polo, mas, ele sabia que todos morreriam no caminho de volta, então ele desistiu. Quero dizer, pense nisso. Há apenas 97 milhas de fazer história, sendo um dos exploradores mais importantes de sua época. Mas em vez disso, ele escolheu manter seus homens vivos. E isso basicamente te diz tudo o que você precisa saber sobre Ernesto Shackleton. Ele não colocou seu ego acima do cuidado com as pessoas que estavam nessas expedições. 2 anos depois, Amundsen foi o primeiro a chegar ao Polo Sul. 1 mês depois, Scott chegou e encontrou a bandeira de Amundsen já lá. E Scott e sua equipe basicamente morreram todos no caminho de volta. Em 1911, o Polo Sul já tinha sido conquistado. Fim de jogo, e é aqui que a ambição e ousadia de Shackleton aparecem. Ele olha o mapa e percebe algo que poucos viam ou comentavam. Claro, pessoas já chegaram ao Polo Sul, mas alguém já o atravessou? Ele pensou em liderar a primeira expedição para cruzá-lo. O plano era simples: pegar 2 navios, um navio. O Endurance deixaria ele e metade da tripulação no Mar de Weddell, na Antártica. O segundo navio, Aurora, seguiria para o Mar de Ross, no lado oposto, para montar um depósito de suprimentos. Shackleton e sua equipe atravessariam 2.900 quilômetros pelo continente, usando suprimentos deixados pela outra equipe e encontrando-os do outro lado. Era como uma corrida de revezamento, certo? Ele iria
A equipe deixaria tudo, pegariam suprimentos no meio e atravessariam até o outro lado. Ele chamou de Expedição Imperial Transantártica e começou a recrutar, animando muitos homens. Com a guerra começando, alguns não queriam lutar. E o anúncio de jornal que ele colocou é lendário, ele diz. Homens procurados para uma jornada perigosa, baixos salários, frio intenso, longos meses de completa escuridão, perigo constante, retorno seguro duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Não vou me candidatar, tô fora. Adivinha? 5.000 homens se candidataram, 5.000 que basicamente prometeram a morte de novo. Acho que o componente de guerra aqui é realmente importante de destacar, como você vê em 1914. Vale mencionar que a maioria desses homens vinha da Grã-Bretanha e da Escócia, e eles perceberam que estavam prestes a entrar em uma guerra total na Europa Ocidental. Então muitos homens pensaram, olha, eu prefiro ir em uma aventura legal e talvez morrer do que ir para a guerra, e com certeza morrer, sabe? Então, Shackleton selecionou pessoalmente 27 homens para a tripulação do Endurance. Ele buscava pessoas capazes de lidar com pressão psicológica, não só durões. Entrevistou todos pessoalmente e tinha critérios incomuns. Por exemplo, veja Pierce Blackborough, o comissário do navio. O cara tinha uns 19 anos e Shackleton inicialmente o rejeitou por ser muito jovem, mas Blackborough se escondeu no navio mesmo assim. Tipo, literalmente enquanto o navio estava partindo. Ele se escondeu e ficou debaixo do convés. E quando o encontraram, Shackleton disse para ele, se alguém tiver que ser comido, você vai ser o primeiro. E então lhe deu o emprego. A tripulação contava com Frank Worsley, capitão da Nova Zelândia, considerado um dos melhores navegadores vivos. Frank Hurley, fotógrafo responsável pela documentação, e Leonard Hussey, que levou um banjo, pois Shackleton achava a música essencial para o moral. Até James McElroy e Alexander Macklin, 2 médicos, pois Shackleton sabia que haveria feridos. Em agosto de 1914, prontos para partir, Shackleton cogitou cancelar a expedição para que os homens lutassem pela Grã-Bretanha na Primeira Guerra Mundial, recém-iniciada. E o próprio Churchill disse a ele para prosseguir com a jornada. Então eles navegaram para o sul com suprimentos suficientes para 2 anos, equipamentos de última geração para aquela época, em um navio que supostamente aguentaria tudo o que o gelo pudesse enfrentar, sabe? Mas como já sabemos, tudo dá errado, e é isso que torna a história tão incrível. Então, como sabemos, o Endurance fica preso no gelo e eles ficam lá por dias, depois semanas e depois meses. E a tripulação tinha uma rotina que Ernest Shackleton basicamente exigia deles, mantendo o navio, fazendo medições científicas. Jogavam futebol no gelo quando o tempo permitia, e Shackleton mantinha todos ocupados com tarefas diárias e entretenimento à noite. Frank Hurley, o fotógrafo, registrava tudo, fazendo algumas das fotos mais incríveis de expedições polares já feitas, mas Shackleton enxergava o que os outros não viam. O gelo não está apenas prendendo eles, está se movendo. E está levando o navio para longe do destino pretendido, e tornando ainda mais difícil para qualquer tipo de missão de resgate realmente encontrá-los. E em vez de derivarem em direção à Terra, eles estavam sendo empurrados ainda mais para dentro do Mar de Weddell. Em março, quando o inverno antártico começou de fato, ficou claro que eles não conseguiriam sair. O sol desapareceu por 4 meses, as temperaturas caíram para 40 graus negativos Fahrenheit. Quero dizer, pense nisso, 40 graus negativos. Imagine estar nessa temperatura agora. Eles usavam equipamentos de 1914, não os modernos, e o gelo ainda os movia. Então agora temos Shackleton. Você sabe quem ele é? Sabe o que aconteceu com ele e sua expedição? Eles estão todos em pé nessa camada de gelo. Ele prometeu aos seus homens que todos voltarão para casa e reencontrarão suas famílias. O plano agora é ainda mais maluco. Antes era atravessar a Antártida, agora é tentar voltar para casa em uma camada de gelo flutuando pela Antártida. Quem sabe para onde? Shackleton sabia que tinham 2 opções: esperar por resgate ou se salvarem sozinhos. Como ninguém sabia do desaparecimento deles. E havia uma guerra, você sabe, devastando a Europa e a Inglaterra, então a opção de ser resgatado era basicamente nula. E assim o gelo estava levando eles mais para o norte, o que era um bom sinal, porque isso significava que eles estavam realmente ficando mais próximos da borda desse bloco de gelo e talvez até encontrando terra firme. O problema é que eles seguiam para a passagem de Drake. Aqui o Oceano Antártico encontra o Atlântico, formando o trecho de água mais perigoso do planeta. Atualmente, até grandes navios cargueiros enfrentam dificuldades para atravessar esse trecho de água. Quero dizer, são ondas do tamanho de prédios, água gelada e ventos que nunca param.
E literalmente, você poderia simplesmente morrer congelado, só de ficar ali parado, seu sangue poderia simplesmente parar de circular e você morreria basicamente sendo consumido pelo frio. Em abril de 1916, Shackleton precisou decidir. A placa de gelo em que estavam diminuía cada vez mais. Ao acordar, viam grandes pedaços se soltando e flutuando para longe. Inicialmente, era uma placa de vários quilômetros. No final, restavam apenas algumas centenas de metros, e eles podiam ver que estava se partindo cada vez mais. Alguns dos homens até acordavam e a barraca deles tinha uma rachadura enorme embaixo. Eles precisavam acordar, mover a barraca e empurrá-la para o lado onde todos os outros estavam. A qualquer momento, eles basicamente seriam engolidos pelo oceano. Então Shackleton tomou a decisão, e o plano dele é absolutamente insano. Ele pretendia colocar todos em 3 botes salva-vidas minúsculos e tentar chegar à terra. Esses botes não são barcos de verdade, são como barcos a remo grandes. Eles tinham sido guardados no Endurance e eram usados em situações de emergência como essa. Os 3 barcos, James Caird, Dudley Docker e Stancomb Wills, eram grandes barcos a remo, sem projeto para mar aberto, com certeza não pelo Passagem de Drake. Então, em 9 de abril de 1916, 28 homens empurraram esses 3 pequenos barcos para o Oceano Austral e começaram a remar. E eles estão remando em direção ao pedaço de terra mais próximo que sabem que está por perto. Chama-se Ilha Elefante. É um pedaço de rocha desolado, a cerca de 160 quilômetros de distância. Agora, imagine isso. Eles estavam vivendo no gelo há 497 dias. 497 dias eles estavam apenas nesse acampamento de gelo. Passamos parte do tempo no barco, mas a maior parte nessas grandes placas de gelo. Quase ninguém tinha experiência em barcos pequenos em mares agitados. O oceano tenta matá-los de imediato, com ondas quebrando nos barcos e molhando todos com água gelada. Os homens precisavam tirar a água dos barcos enquanto remavam. Se parassem por alguns minutos, o barco afundava totalmente. Uma das citações do livro A Endurance que li descrevia que a água era, na verdade, mais quente do que o ar. Alguns homens ficavam felizes com os pés na água, pois tirá-los os deixaria ainda mais frios. Eles não conseguiam dormir porque os barcos precisavam continuar se movendo, e não conseguiam comer muito porque a maior parte da comida estava simplesmente congelada, sólida. Frank Worsley estava navegando usando um sextante, basicamente um equipamento de navegação antigo que pode dizer onde você está com base nas estrelas, tentando descobrir onde estavam e garantir que não morressem no oceano. O fato de tê-los levado a qualquer lugar já é um milagre. Depois de 6 dias nesse inferno, eles avistaram terra. Quero dizer, cada um desses barcos tinha, cerca de 8 a 10 homens cada, todos remando sem parar por 6 dias. E finalmente eles veem Ilha Elefante, uma rocha de 40 quilômetros coberta de gelo e mais nada, sem árvores, sem abrigo, sem vegetação, literalmente só uma rocha gigante. Falésias, geleiras e praias cheias de elefantes marinhos deram nome à Ilha Elefante. Ela era coberta por esses animais, mas era terra firme. Depois de viverem mais de 1 ano no gelo flutuante e atravessarem a perigosa passagem pelo mar de Drake, aquilo parecia um paraíso. Eles estavam animados, então puxaram os barcos para a praia e montaram um acampamento, o que até essa parte era traiçoeira. É como se você estivesse basicamente tentando alcançar essa ilha e se passar dela, vai ser difícil voltar porque a correnteza vai te puxar. Então eles estão tentando acertar em cheio, e além disso, acertar exatamente no lugar certo, porque a ilha inteira é composta por essas enormes paredes de penhasco e geleiras gigantes. Se você for para o lado errado, vai acabar sendo esmagado contra esse penhasco. Então, além de tentar chegar nessa ilha depois de remar por 6 dias seguidos, ninguém está dormindo no frio congelante. Você também está tentando chegar na parte da praia, onde seu barco não vai ser completamente destruído assim que você chegar lá. E finalmente eles conseguem, a tripulação está exausta, faminta. Alguns já apresentam sinais de hipotermia e congelamento, mas ainda estão vivos. Há um problema. Ninguém vai achá-los na Ilha Elefante. Vocês estão lá, mas e agora? A ilha está fora das rotas normais de navegação. Eles poderiam estar em Marte, certo? Tipo, as pessoas, se fossem procurá-los, pensariam: talvez eles estejam lá perto, da placa de gelo para onde estavam tentando ir. Talvez eles estejam, no Polo Sul em algum lugar, mas agora eles estão em uma pedra aleatória que ninguém vai nem olhar. Não há civilização. Agora eles estão ainda mais perdidos. Shackleton avaliou a situação e tomou uma decisão que muitos julgariam suicida. Alguém teria que ir até a Ilha Geórgia do Sul buscar ajuda. Agora, a Ilha Geórgia do Sul fica a 800 milhas de distância, através desse oceano terrível e traiçoeiro.
Ela tinha estações baleeiras com navios e algum equipamento de rádio. Era a civilização mais próxima deles na Ilha Elefante, e era a única chance deles. É quase uma missão suicida. Pense, vamos pegar um desses barcos. Já fizemos 100 milhas, agora faltam 800 até a Geórgia do Sul. É inacreditável. Então, o barco que ele escolhe para a missão suicida é o James Carrod, com 22 pés de comprimento, feito para navegação costeira. Com certeza não a 800 milhas do Oceano Austral no inverno. Shackleton escolheu 5 homens para acompanhá-lo. Frank Worsley, pelas habilidades de navegação, e Harry McNish, carpinteiro, para ajudar. Se o barco começasse a se desfazer, Tom McCarthy, Tom Crean e Vincent, todos marinheiros experientes que podiam lidar com um barco em mares agitados, então, antes de partirem, McNish fez algumas modificações nesse barco. Ele aumentou as laterais, adicionou um convés de lona para proteger das ondas e reforçou tudo o que pôde. Ainda era como um bote cruzando o oceano, mas ao menos era um bote bem construído, certo? Então, em 24 de abril de 1916, 6 homens partiram da Ilha Elefante nesse barco de 22 pés em direção à passagem de Drake. Os 22 homens que ficaram para trás os viram sumir nas ondas. Basicamente, foi tipo, tudo bem, nunca mais vamos vê-los. Vamos apenas viver o resto de nossas vidas nessa pequena rocha. E o que se seguiu foram 17 dias de pesadelo. O Oceano do Sul os esmagou. Ondas de 18 metros, ventos de furacão e temperaturas negativas. O barco entrava água constantemente e eles precisavam retirá-la o tempo todo. Eles não podiam cozinhar porque o fogo se apagava imediatamente. Eles comiam carne de foca fria e bebiam gelo derretido. Eles não podiam dormir porque sempre tinha alguém que precisava estar guiando o barco e tirando a água, e quando conseguiam, tinham que deitar no fundo do barco com as roupas encharcadas, pegando hipotermia enquanto as ondas batiam sobre eles. Worsley tentou navegar com o sextante mesmo quando era quase impossível enxergar. Muitas vezes não se via o horizonte nem as estrelas devido ao céu nublado. Ele obteve cerca de uma dúzia de boas leituras em 17 dias com margem de erro 0. A Ilha Geórgia do Sul é um pequeno e minúsculo porto baleeiro, e se você errasse o alvo para qualquer um dos lados, simplesmente passaria direto para o Atlântico aberto e morreria. Se passasse do ponto, não conseguiria virar o barco. Agora, é literalmente uma missão espacial. Você está tentando ir e tem que tentar chegar à Lua, e se passar dela vai parar no espaço sideral. Então, você tem que encontrar perfeitamente e chegar com margem de erro 0. Então, em 10 de maio de 1916, depois de 17 dias, eles avistaram terra, a Ilha Geórgia do Sul. Worsley navegou com eles por 800 milhas do pior oceano do mundo, usando um instrumento primitivo em um barco minúsculo. Isso parecia impossível. Aqui a história fica ainda mais louca, pois eles estavam no lado errado da ilha. Veja bem, as estações baleeiras ficam na costa norte porque as pessoas vêm da América do Sul. E eles vão para a primeira parte da ilha que encontrarem que é no lado norte. Eles estão vindo da Antártica, então estão no lado sul. A costa sul é a parte mais hostil da ilha. São mais paredões de penhascos enormes. Se você levar seu barco até o penhasco, vai ser esmagado. Você e todos os seus homens vão morrer, sendo pressionado contra a ilha que você tenta alcançar desesperado. Tem uma pequena clareira de praia minúscula que eles estão tentando alcançar, é tipo 15 metros de comprimento, você pode ver fotos disso. Essa clareira que eles estão tentando chegar é praticamente impossível. Então, uma vez que eles pousam nessa ilha, agora eles têm que atravessar 51 quilômetros de montanha que nenhum ser humano jamais havia cruzado antes. A maioria das pessoas pensaria, o quê? Se navegar ao redor da ilha, o barco não aguenta? E se for longe demais, não consegue voltar para a ilha? Então, o que ele faz? Eles desembarcam o barco e agora ele tem que atravessar a ilha a pé, por montanhas que ninguém jamais cruzou antes. No meio do inverno, sem nenhum equipamento de montanhismo, a maioria das pessoas teria desistido, certo? Quero dizer, pense nisso. 1 ano em uma placa de gelo. Você fica dias tentando chegar à Ilha Elefante. Agora seus homens estão todos nesse pedaço de pedra. O livro entra em mais detalhes sobre o que realmente acontece com os homens enquanto eles estão nessa ilha. Sendo honesto, não muito. Eles só tentam sobreviver. Todos os outros homens estão na Ilha Elefante. Eles basicamente viram os barcos e dormem nesses barcos, começam a comer qualquer coisa que conseguem e estão encontrando focas. Nesse ponto, eles já consumiram praticamente todas as suas rações. Eles tiveram que matar os cães que estavam com eles e realmente comer os cães é simplesmente a coisa mais brutal de todas. Shackleton é a única esperança deles, mas agora está do outro lado de uma grande cadeia de montanhas, tentando alcançar os barcos baleeiros.
Mas Shackleton tinha mais uma carta na manga, mais um fio de esperança, apesar de tudo o que estava enfrentando. Mas primeiro, deixa eu te contar sobre essas montanhas, certo? Geórgia do Sul, visível no mapa, é uma grande rocha no Oceano Austral, coberta por geleiras e picos de até 2.700 metros. Isso não é como montanhismo comum, isso ainda é montanhismo técnico do Ártico ou Antártico. O clima é tão ruim que, mesmo com equipamentos modernos, atravessar lá continua sendo um desafio extremo de montanhismo. É preciso muita habilidade e experiência para conseguir. Shackleton não tinha equipamento de montanhismo, não tinha cordas, nem botas com, sabe, aqueles cravos, nem picaretas para escalar, só as roupas no corpo, sabe? Basicamente, apenas algumas ferramentas de carpintaria simples e um machado de gelo improvisado que McNish levou para usar no barco. Agora é 19 de maio, está tão perto. Shackleton levou Worsley e Crean, os dois mais fortes, e foram para o interior. Eles deixaram McCarthy, McNish e Vincent na praia, exaustos demais para fazer a jornada. Durante 36 horas seguidas, eles escalaram geleiras, fendas e atravessaram passagens de montanha inéditas. Eles não tinham sacos de dormir, então quando paravam para descansar, precisavam se abraçar para não morrerem congelados. Eles ficaram tão cansados que Shackleton deixou os outros dormirem enquanto ele vigiava por 5 horas para evitar que congelassem. Foi um milagre e, de alguma forma, eles conseguiram. No dia 20 de maio, eles chegaram à estação baleeira de Stróminos. E eles basicamente, apoiaram seus machados. Eles veem a fumaça enquanto escalam por 36 horas essa cadeia de montanhas, enfrentando frio intenso, e pensam, caramba, chegamos. O mais louco é que essa ilha, Shackleton, eu acredito, já tinha visitado antes. E o gerente desses barcos baleeiros realmente conhecia Shackleton. E quando ele chegou, foi ele quem acabou descendo até a estação onde estavam todos esses barcos baleeiros. E eles tinham, um acampamento um pouco mais estruturado, sabe? E uma espécie de vilarejo que eles montaram. Quando entrou, o gerente não reconheceu Shackleton, achando que era apenas um homem selvagem. Perguntaram, quem é você? De onde veio? Ele estava com barba enorme e muito sujo. As roupas dele ficaram encharcadas de água salgada por meses, quase anos, e mesmo depois de chegar à estação baleeira, Shackleton ainda não descansou. O problema agora era que era o inverno antártico. Os mares ao redor da Ilha Elefante estão repletos de grandes placas de gelo, impedindo a passagem de navios. Shackleton fez de tudo. Pegou um navio baleeiro emprestado e chegou a menos de 32 quilômetros da ilha, mas o gelo bloqueou o caminho. Depois tentou novamente com outro navio das Ilhas Malvinas, mas teve o mesmo resultado. Na terceira tentativa, o governo chileno emprestou-lhe o navio Ielco, mas ainda assim não teve sucesso, pois foram bloqueados pelo gelo. E agora, a maioria das pessoas teria esperado pela primavera, quando as condições realmente estivessem boas. Mas Shackleton sabia que não podia esperar. A cada dia que passava, aqueles homens estavam presos lá e poderiam morrer a qualquer momento. Então, na quarta tentativa, 30 de agosto de 1916, as condições do gelo estavam perfeitas, por exatamente um dia. Shackleton levou o Ielco através do gelo compacto. E finalmente ele chega à Ilha Elefante e, para sua surpresa, encontra todos os 22 homens ainda vivos na praia. Eles ficaram isolados por 4 meses e 5 dias sob barcos virados, comendo o que achavam e quase sem esperança. Eles viram um navio, e alguns não acreditavam que fosse real. Frank Wild, responsável na ausência de Shackleton, manteve os homens organizados com as técnicas aprendidas com ele. Rotinas diárias, responsabilidades compartilhadas e um otimismo radical. Todas as manhãs, ele pedia à tripulação que arrumasse os equipamentos, pois o chefe pode chegar. Hoje, 30 de agosto de 1916, 634 dias depois de terem ficado presos no gelo, cada membro da expedição Endurance foi finalmente salvo. Veja, em 1916 explorações polares eram quase sentença de morte, mesmo nas melhores condições. Scott morreu tentando chegar ao Polo Sul. Dezenas de outras expedições perderam homens para a fome e o escorbuto, hipotermia, mau tempo, azar. A expedição de Shackleton deveria atravessar a Antártida, fazer história, e em vez disso eles passaram 2 anos apenas tentando não morrer. De alguma forma, graças a uma liderança que não aceita o fracasso, todos voltaram para casa vivos. Quero dizer, isso não é apenas sobrevivência, isso é uma verdadeira aula sobre nunca desistir das pessoas que estão contando com você. Quando você pensa, é isso que realmente faz Shackleton ser tão lendário, não só pela travessia da montanha ou a viagem de barco.
Não é a capacidade de sobreviver, mas sim a liderança dele durante o pior cenário de sobrevivência possível. Quero dizer, pense nisso. Quase 2 anos inteiros, 28 homens. Pessoas que você prometeu liderar na expedição estão presas nessas condições. Isso teria enlouquecido, matado ou levado elas ao suicídio. Você nem consegue imaginar o quão brutais foram esses anos, sabe? Eles viram seu navio destruído, vivem sobre gelo flutuante que está se quebrando e comem todo dia a mesma comida ruim. Carne de foca, pinguim, o que conseguirem. Não há privacidade, nem entretenimento, nenhuma maneira de saber se algum dia veriam suas famílias de novo, e ninguém morre. Nenhuma pessoa tem um colapso mental. Em tempos em que expedições polares perdiam metade da tripulação para o escorbuto, Shackleton trouxe todos de volta. Como ele fez isso pessoalmente? Acho que há alguns motivos. Ele nunca se colocou acima da equipe, ele sempre foi o chefe, sempre foi o capitão, mas não fazia parecer que era assim. Ele nunca tratava ninguém como inferior, não tinha ego e sempre via seus homens como iguais ou até superiores. Ele comia a mesma comida dos rapazes quando faziam os trabalhos mais difíceis, como limpar latrinas ou caçar focas na água gelada. Shackleton sempre estava com eles, racionando a comida e recebendo a mesma porção do tripulante de menor patente. Sua regra era: otimismo é real, coragem moral diária, mesmo quando tudo parecia perdido. Ele dizia aos seus homens que iriam voltar para casa. Coisas como: nós não estamos perdidos, estamos apenas em uma aventura que vai render uma baita história. Ele os mantinha ocupados, jogavam futebol no bom tempo e tinham tarefas diárias. Todos tinham algo a fazer. Ele oferecia entretenimento, como palestras sobre cidades natais ou cantar músicas. Frank Hurley revelava fotografias nesse tipo de quarto escuro improvisado, Leonard Hussey tocava seu banjo. O genial é que Shackleton percebeu algo. Em situações extremas, você pode ficar dias sem comida e até 1 ou 2 dias sem água. Mas não dá para sobreviver sem esperança, certo? Você aguenta quase tudo, mas se perder a esperança, morre. Mesmo com muitos suprimentos, então é isso. 634 dias de inferno. Cada pessoa volta para casa viva. E aqui está o motivo pelo qual essa história importa mais de 100 anos depois. Isso me impactou tanto porque os valores que Shackleton ensinou, esperança radical, otimismo, liderança servidora, são princípios que acredito que nos ajudarão hoje, certo? Sobreviver ao impossível. E claro, nós não estamos em um barco no meio da Antártica, sabe? Mas é possível sobreviver. Qualquer dificuldade pode ser superada, até um trabalho ruim. Alguém da sua família faleceu, você está deprimido e sente que o mundo está péssimo, sem esperança. Fracassar não é uma opção, e liderança de verdade não é ser o cara mais durão ou ser forte, machão e simplesmente inabalável. Shackleton não era o cara mais forte da equipe dele, não era o mais forte da tripulação, nem mesmo era o marinheiro ou navegador mais experiente, mas ele entendia algo que a maioria das pessoas não entende, e isso é liderança. Consiste em confiar na equipe, preparar todos para o sucesso, assumir responsabilidade pelos erros e manter a motivação quando querem desistir. Quero dizer, pensa nisso, certo? O racionamento de comida. Ele poderia ter usado sua posição, poderia ter dito: ei, eu sou o capitão, eu fico com as melhores refeições, eu preciso disso, certo? Você facilmente poderia justificar isso. Eu preciso de força para liderar essa equipe, preciso de mais. Mas ele comia a mesma carne ruim que o subordinado, e o moral estava baixo. Ele não está fazendo discursos motivacionais, ele só está brincando com todo mundo, mantendo as coisas divertidas, tentando encontrar pequenos lampejos de esperança. E isso é liderança, não é dizer às pessoas o que fazer, ou o que elas deveriam fazer, ou como deveriam se sentir, é mostrar para elas que elas importam e que você está disposto a sofrer junto com elas. Shackleton me mostra isso. Às vezes, o melhor é abandonar o plano, se adaptar e focar no que importa, certo? Manter o otimismo das pessoas. O objetivo inicial de Shackleton era atravessar a Antártica e fazer história, mas de certa forma, o que realizou foi ainda mais marcante. Sabe, ele não perdeu tempo lamentando a oportunidade perdida ou ficando para baixo, por que isso está acontecendo comigo? Por que nunca dá certo para mim? E ele nem tentou salvar a missão original, como sugerir alguma alternativa para ainda conseguir. Ele se adaptou rapidamente a uma nova missão mais importante: manter seu pessoal vivo e levá-los para casa. Isso é uma grande lição, pois ele mantém firmeza na nova missão, com a mesma intensidade da original, o que é difícil. Se você está tão obstinado nessa visão que tem, ao tentar mudar de direção, vai acabar pensando: tá bom, acho que vou seguir o plano B. Ele tinha um plano A, e depois teve outro plano A. E sabe,
É muito importante reconhecer que a atitude de uma pessoa durante uma crise tem o potencial de se tornar a realidade de todos ao redor. Os outros acreditavam que seriam resgatados, pensavam, sim, vamos ser resgatados. Como o capitão confiava nisso, não desistiam dele. Sabe, ao escolher a esperança em vez da crise, do desespero, mesmo quando a situação era objetivamente sem esperança. Quero dizer, eles deveriam todos estar mortos. Shackleton manteve todos unidos e motivados, fazendo-os acreditar que superariam a situação. E aqui está o que é absolutamente incrível se você é fã dessa história, ou se já ouviu falar dela antes. Em março de 2022, mais de um século depois do naufrágio do Endurance, pesquisadores encontraram um navio real no fundo do oceano, perfeitamente preservado, a 3.000 metros de profundidade no mar de Weddell. Parecia ter afundado ontem, pois a água gelada da Antártida evitou qualquer decomposição. Você ainda conseguia ler o nome do navio na popa, ver as tábuas de madeira, o leme, além de botas e pratos espalhados no convés. Parecia uma cápsula do tempo descoberta por eles. Assim como a história de Shackleton, certas coisas são incríveis demais para ficarem enterradas. Essa descoberta trouxe a expedição de volta aos holofotes e lembrou a importância da história. Quando tudo der errado, foque no que pode controlar. Shackleton não controlava o gelo, o clima ou o navio, mas podia controlar sua atitude, decisões e como tratava a tripulação, assim como você pode agir diante dos obstáculos da sua vida. Isso não é permanente, mas é sua decisão continuar, manter a esperança e não desistir de quem conta com você. Isso é o que faz a diferença entre, sabe, o sucesso e, no final das contas, não conseguir chegar lá. Para mim, essa é a verdadeira lição da jornada impossível de Ernest Shackleton. E isso, senhoras e senhores, é a história do Endurance. Se isso te fascina, eu realmente recomendo ler o livro. Quero dizer, o livro se chama Endurance, e ele entra em muito mais detalhes. E realmente a psicologia de todos os homens que estão, você sabe, nesse pedaço de gelo e depois nessa ilha. Realmente contando com Ernest Shackleton e apenas com a coragem e confiança brutas de Shackleton durante toda a experiência, nunca deixava seus homens perderem a esperança. Falava de momentos de fraqueza e mantinha diários pessoais, registrando cada dia em detalhes. Isso fazia parte da rotina dele. Ele nunca perdeu a esperança, nem deixou sua equipe perder, mesmo mostrando fraqueza às vezes. O que leva do Shackleton é isso. Penso nele sempre, realmente é um dos meus livros favoritos. Quero dizer, felizmente, nenhum de nós, alguns de nós, espero que nenhum de nós realmente precise navegar até a Antártica. Mas na sua própria vida, tenho certeza de que você tem pessoas que dependem de você. Se você é pai, você tem filhos, sabe? Você tem uma esposa, tem pessoas na sua família que contam com você. Se você é alguém que tem um emprego, tenho certeza de que você tem funcionários ou pessoas abaixo de você que admiram você. Se você está começando uma empresa, se você está em um time de futebol americano ou em um time de futebol e tem caras que admiram você. Para mim, isso é como o exemplo que eu tiro de Shackleton. Você consegue manter as pessoas motivadas enquanto conseguir se manter motivado nesse estado mental confiante. Reconheço que outras pessoas já passaram por coisas piores. Penso nisso sempre que me sinto para baixo. Lembrar do Shackleton é difícil, mas quem consegue tem um verdadeiro superpoder. Porque esse cara ficou 2 anos no gelo, naquele deserto congelado, e ainda conseguiu salvar seus homens e sair do outro lado. É uma história fascinante. Já fiz um episódio sobre outro sobrevivencialista, mas esse cara é ainda mais interessante. Onde, basicamente, ele recriou toda a jornada de Shackleton e usou todo o mesmo equipamento que Shackleton usou. E ele foi até lá e, basicamente, foi até o Polo Sul. Ele usou o mesmo tipo de barco até a Ilha Elefante, atravessou a passagem de Drake, foi à Ilha Geórgia do Sul e escalou a cadeia de montanhas. E ele fala muito sobre a psicologia do que deve ter sido para Shackleton. Felizmente para o meu amigo com quem conversei, ele poderia ser resgatado se algo desse errado, mas para Shackleton era tudo ou nada. Ele detalha mais sobre isso. Deixo o link do episódio abaixo e, se interessar, recomendo muito o livro Resistência. É fascinante e reforço esse sentimento. O que você está passando não vai durar para sempre e você pode superar. Se não estiver forte agora, apoie-se na história de Ernest Shackleton. Leia o livro e talvez ele te dê um pouco de força de qualquer forma. Muito obrigado, pessoal. Eu realmente agradeço. Cristos, alguma coisa que você aprendeu com este episódio? O que você achou? Recomendo que assistam ao episódio de Percy Fawcett, que é um paralelo interessante. Sim, com certeza. Esse é um bom ponto, foi mais ou menos na mesma época também. Sim, é um bom ponto, né? Foi no início dos anos 1900. Sim, Percy Fawcett. Veja isso. Se gosta de histórias de sobrevivência, não é bem esse o caso. Ele e seus homens, spoiler,
Não voltam, mas ninguém sabe quanto tempo ficaram lá. E Percy Fawcett é outro cara fora do comum. Ele foi implacável em sua missão e certamente uma inspiração para seu povo. Obrigado por acompanharem mais um episódio do acampamento. Fazemos episódios toda semana, então inscreva-se e comente. Leio todos no YouTube e Spotify. O comentário mais votado no YouTube ganha brinde. Talvez façamos o mesmo no Spotify. Eu não sei, né? Por enquanto é só no YouTube, beleza? Mas a gente vai resolver isso depois. Spotify também. Dane-se, vamos pôr o Spotify nisso. Quem liga? Já estamos perdendo dinheiro, nada importa. Muito obrigado, galera. Eu agradeço vocês sempre e vejo vocês em breve.